Gostaria de agradecer todas as pessoas presentes na nossa mesa, nossa roda de conversa, de título Tempos de Crise, Tempos de Transformação, Corpos e Culturas e Meio Ambiente. Também gostaria de agradecer a presença de todos os professores, professora Rita Silvana, professora doutora Regina, professor doutor Fernando Pignazzi e professora doutora Sandra Manuel. Gratidão por todos os presentes e vou fazer uma breve apresentação da composição da nossa mesa, começando primeiramente com a professora doutora Rita Silvana, que é docente da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, professora permanente no programa de pós-graduação em Educação, modalidade profissional, e no programa de pós-graduação em Direitos Humanos e Cidadania. Ela é graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia, mestra em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em Educação pela Universidade de Brasília. Ela desenvolve pesquisas e ações nas áreas de educação ambiental, currículo, formação docente, mudanças climáticas, Agenda 2030, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ODS e as suas interfaces com raça, etnia e gênero. Temos também presente na composição da mesa a professora doutora Regina Sandra Marchesi, graduada em licenciatura plena em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo, com pós-graduação lato sensu do Pensamento Pedagógico Brasileiro em Educação Física, com mestrado em Educação pela Universidade de Brasília, UNB, e doutorado em Educação pela Universidade Federal da Bahia. A professora associada do Departamento 2 da Faculdade de Educação, vice-diretora da Faculdade de Educação, UFBA, membro do grupo de pesquisa História da Cultura Corporal, Educação, Esporte, Lazer e Sociedade no nosso grupo querido HCEL, e atuando como professora em estágio supervisionado em Educação Física no curso de licenciatura em Educação Física da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. E, virtualmente, nós temos a presença do professor Dr. Fernando Antônio Pignazzi, o qual possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo, pós-graduação em Homeopatia, Psicoterapia, Psicodramática, Análise do Caráter, Geriatria e Gerontologia, Coach Medicina Comportamental, Ecoterapia, Cuidados Integrativos pela Unifesp. Atualmente é coordenador do setor de Estudos de Envelhecimento, disciplina da Medicina Preventiva Clínica, Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal de São Paulo, onde dirige a pesquisa Epidoso, estudo longitudinal com um corte de 1.700 idosos em 1999 e de 1.500 idosos em 2006. Além de coordenar estudos sobre aplicação de transdisciplinaridade aplicada à saúde, cursando doutorado em ensino clínico e aplicação de meditação em população idosa da periferia de São Paulo. Avaliada multidimensionalmente, ele também desenvolve pesquisa na área de ecologia médica, no Centro de Ecologia Médica Florescer, na Mata, Cotia, do qual é fundador, e é professor de curso de formação em homeopatia desde 1997. Assistente de pró-reitoria da extensão da coordenação da Universidade Aberta da Terceira Idade, na Unifesp, além de professora nessa modalidade de ensino. Temos também compondo a mesa a professora doutora Sandra Manuel, que está em Moçambique. É um prazer recebê-la aqui. A professora Sandra, ela é formada em antropologia e sua carreira combina a pesquisa e a reflexão acadêmica de um lado e para o outro, e do outro a consultoria de políticas públicas e projetos de desenvolvimento. O foco da pesquisadora é a análise que engloba estudos de sexualidade, gênero e antropologia de saúde e doença. Ela pertence a várias redes que questionam e desafiam noções normativas do feminino e do masculino, olhando para a interseccionalidade das relações de gênero e as leituras socioculturais do corpo e da sexualidade, especificamente no contexto africano. Além disso, ela é membro do corpo editorial da revista acadêmica Feminist África. Então, novamente, gostaria de agradecer
devido a diversas formas de exploração do homem pelo próprio homem, da exploração da natureza, que acentuou diversos problemas socioambientais, entre eles, a que está mais evidente, mais discutido hoje, as mudanças climáticas, que é apenas uma ponta do iceberg de todos os outros problemas sanitários, de injustiças ambientais e racismo ambiental e outros conflitos e problemas que estamos vivendo atualmente. Então, essa mesa torna essencial e muito importante essa roda para discutir esses temas que atravessam a transformação necessária que estamos vivendo atualmente. Então, vamos à mesa. Eu gostaria de convidar primeiramente o professor Fernando Bignardi para fazer a sua fala aqui conosco. Professor, por favor. Me escutam? Sim. Sim, professor. Contando agora 20 minutos. Muito obrigado pela oportunidade de estar essa manhã com vocês. Gostaria de estar aí presencialmente, mas estou aqui, inclusive aguardando daqui a pouco também a presença virtual do Marcos Sorrentino, grande amigo de longa data, que vai estar conosco no Simpósio Internacional sobre a Água. Eu acho que tem muito a ver com o nosso tema aqui relacionado à educação ambiental. Só queria fazer uma correção, né? Eu hoje não coordeno mais o setor de estudos de envelhecimento da Unifesp, mas atualmente estou no Comitê de Saúde e Natureza do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa. Então estou mais ligado ainda, mais profundamente ligado ao tema que nós vamos abordar essa manhã. Para ser breve, eu acho que é mais a gente apontar aqui o tema, para depois poder aprofundar se for o caso. Mas, como disse a Carol, a gente está vivendo um momento crítico da humanidade na sua ocupação inadequada do planeta. Existe esse conceito de pegada ecológica, e a pegada ecológica do ser humano tem crescido gigantescamente. A pegada ecológica, como a maioria sabe, é o quanto de planeta, né? Uma espécie racional do planeta, o quanto de planeta uma espécie precisa para se manter viva no planeta. E, por exemplo, a pegada ecológica, sei lá, do coelho é a mesma desde que os coelhos existem. A pegada ecológica do ser humano tem crescido gigantescamente e especialmente nas populações ditas mais desenvolvidas. Então, eu estou dizendo ditas mais desenvolvidas porque eu acho que é um bom momento de a gente refletir sobre o que é mesmo desenvolvimento. Que ser humano é esse que se sente dono de tudo e chama tudo de recursos? Por exemplo, um dos temas que a gente vai abordar nesse simpósio internacional sobre a água é o quanto a água é um ser, é um sujeito de direito. Isso já está acontecendo no Brasil, principalmente ali na região do São Francisco. Então, entendendo que a água tem direitos, né? E esses direitos estão sendo aviltados. E por que estão sendo aviltados? Porque nós não somos educados a reconhecer a água, né? Esse elemento tão precioso. Para usar o exemplo da água, mas nós não somos educados para reconhecer e respeitar todos os seres com os quais convivemos, né? São Francisco de Assis, que é muito citado na ecologia, ele conquistou essa condição de entender que todos os componentes, todos os integrantes dessa nave planetária chamada Terra estão irmanados numa grande rede.
E essa noção de rede fraterna de seres vivos, minerais, por que não dizer, não físicos, somos todos um. Né? E a perda dessa noção, e a nossa educação contemporânea nos leva a essa falsa ideia de que, primeiro, somos superiores, né? Eu lembro que quando eu fiz o curso primário, eu tive que responder uma pergunta que até hoje me traumatiza, né? Mas imagina, eu com uns 8 anos de idade, tendo que responder essa pergunta: quais eram os animais úteis e inúteis? Pô, que pergunta absurda essa, mas não só ela me foi colocada, como tinha uma resposta certa. Olha aqui, que coisa mais maluca. E obviamente a resposta certa não era a que eu tinha no meu coração. Então, eu acho que um grande desafio para nós nesse momento da humanidade é rever as bases do processo educacional. Então, se nós estamos hoje vivendo uma pandemia que ocorre por conta do surgimento de determinadas formas de vírus, e a gente sabe que os vírus são emanações, né, na verdade são panfletos que células em sofrimento emitem. Então, as grandes pandemias, né, por exemplo, a gripe aviária nasce nessa forma desrespeitosa com que a humanidade cria milhares e milhares de aves para consumo, né? E desqualificando esses seres como seres de direito, como sujeitos de direito, para uma condição imaginária e real de que são coisas alimentadas, né? Então isso é um absurdo. Isso também acontece com suínos, isso acontece com gado, né? E acontece com né? Hoje nós estamos ainda, por incrível que pareça, em pleno século XXI, nos deparando com escravidão, né? Então, por que isso acontece? Por que, por exemplo, os donos dessas empresas que praticam escravidão o fazem com maior naturalidade? Porque foram educados assim. A educação neutraliza, a educação atual, convencional, ela neutraliza a sensibilidade, né? Ela valoriza a razão, ela valoriza a ambição, a competição, e atenua e atrofia o hemisfério direito do cérebro, que é o hardware, a parte orgânica do nosso ser, que possibilita a nossa percepção de que somos conectados a uma enorme rede, né? Então, a rede da vida. Então, eu acho que seria um ótimo espaço esse que nós criamos essa manhã para cooperarmos nas nossas falas em termos de soluções para uma educação do ser inteiro, uma educação do ser integrado a essa rede que se chama vida. Vida é um processo, né? No budismo tibetano se diz que felicidade é um fenômeno necessariamente coletivo. Jamais alguém vai ser feliz sozinho, né? Quando alguém sofre em qualquer parte do planeta, eu não tenho felicidade plena. Então, é um desafio, especialmente nesse momento do planeta, que a gente faça uma profunda revisão na forma como nós estamos praticando a educação e deformando os seres humanos
para que se tornem cada vez mais competitivos, isolados, ambiciosos, né? Isso, eu mandei um artigo para o Sêmina, não sei se foi aprovado ou não, mas enfim, onde a gente aborda essa diferença do ser humano do século XX para o ser humano do século XXI. Né? E como é que a gente encara isso de uma tal forma que a gente possa cooperar em prol de uma rede de vida que se mantém, uma rede de vida que respeita a vida. Por exemplo, a medicina, eu posso falar mais de medicina porque é a minha área, é um conjunto de soluções de morte. Nunca me esqueço, eu sou antes de ser médico, eu sou naturalista. E um dos meus maiores desafios foi no primeiro ano da faculdade aprender a matar. Né? Matar sapo, matar rato, matar. Então, como que a gente, né, vai se formar numa área que é para manter a vida e os primeiros ensinamentos são como matar. Então, e se a gente for pensar, as soluções da medicina são todas soluções de morte. É o antibiótico, o analgésico contra a dor, o antifebril, né? São coisas que, assim, será que não existem soluções de vida ao invés de soluções de morte? Será que a gente não precisa, né, encarar uma situação e falar, pera, se essa situação está acontecendo é porque o sistema demanda isso. Foi assim que a gente criou o conceito de ecologia médica. Né? Ecologia médica entende que o organismo, seja ele vegetal, animal ou ser humano, ele adoece, ele manifesta uma doença que é uma manifestação que está acontecendo nele, indivíduo, porém que tem raízes no sistema. Eu brinco que muitas vezes para tratar a úlcera do vovô, eu tenho que mandar o genro para o psiquiatra. Então, o sistema familiar adoece, pode adoecer o indivíduo. Então, quantas das nossas doenças hoje são decorrentes da maneira inadequada, desrespeitosa em que os alimentos estão sendo produzidos? Então, o convite que eu gostaria de deixar aqui nessa minha fala, e o professor já estou terminando e me abrindo para a gente depois poder dialogar, eu gosto mais de dialogar do que ficar falando aqui sozinho, é essa perspectiva de que a gente caminhe, né, por uma revisão do processo de educação para que seja, primeiro, uma educação mais vivencial. Né? O Centro de Educação Ambiental que vai ser na Mata é um centro de educação que tem um projeto de uma piscina, de uma ecopiscina, onde a pessoa mergulha na natureza e tem uma experiência vivencial, uma experiência visceral. É a experiência visceral que nos transforma. Né? E a nossa sociedade é uma sociedade do intelecto, uma sociedade que pensa soluções em vez de sentir possibilidades de soluções. Então, o convite que eu deixo aqui, eu espero que a gente possa ter algum momento de diálogo, é dialogar sobre essa possibilidade de uma educação da alma, uma educação do ser inteiro, uma educação do ser em conexão, e não uma abordagem reducionista do intelecto e da razão. E não só, né, uma abordagem reducionista do intelecto e da razão. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, espero que a gente possa conversar sobre esse tema tão fundamental que é resgatar a educação como uma ferramenta de transformação da humanidade nesse momento tão crucial da sua existência no planeta Terra. Muito obrigado. Boa manhã para todos nós. Professor Minardi,
professor trouxe esses aspectos do direito da água, dos animais. Nós temos aqui no nossos vizinhos lá, na América Latina, eu lembrei os aspectos do bem viver, trazido por Alberto Acosta, que traz também a natureza como ser de direito na Constituição, aqui na Bolívia, no Equador, né? Então, esses diálogos, esses aspectos são importantes também para a gente trazer qual é a transformação que nós precisamos também nessa sociedade, trazer a educação ambiental como uma ferramenta de transformação. Que transformações precisamos? Então, está sendo muito rico. Muito obrigada, professor. Gostaria agora de chamar a professora Sandra Manuel, que está lá em Moçambique. Ela vai fazer uma apresentação de slides aqui para a gente. E é com você, professora. Muito obrigada. Obrigada e boa tarde, bom dia para vocês desse lado. Espero que esteja tudo bem. É um prazer estar aqui e poder partilhar algumas ideias, mesmo para tentarmos conversar. Eu vou trazer algumas ideias de algum trabalho que venho desenvolvendo com alguns estudantes, mas também algumas ideias que vão surgindo no processo de pesquisa, que, como antropóloga, nos levam a pensar no processo de educação popular, na forma como corpos são concebidos, percebidos e significados atribuídos a diferentes corpos em diferentes contextos socioculturais. Então, a minha apresentação são apenas fotografias, eu vou falando, mas eu queria ilustrar algumas imagens e por isso coloquei também que colocassem algumas aí. Então, o título da minha apresentação é Corpos e Culturas no contexto de mudanças climáticas. A introdução feita pela Carolina falou claramente sobre os desafios por que passamos com estas transformações, crises criadas entre vários fatores, mas incluindo também a dimensão de mudanças climáticas. E quando Marcos me fez o convite para participar nesta mesa redonda, Moçambique estava, isso foi mais ou menos em fevereiro, o Moçambique estava a ser assolado pelo ciclone Freddy, acredito que já tenham ouvido falar. E é um ciclone único porque ele fez do mar à terra, chegou a Moçambique, voltou ao mar, mas retornou. Então, temos novos fenómenos a acontecerem na natureza com uma potência muito maior do que ao que nós assistíamos há alguns anos. Especificamente nesta região, nós não vivenciávamos, não vivíamos esta experiência dos ciclones com esta dimensão cíclica que hoje temos. E é por isso que os cientistas agora consideram que o nosso país, Moçambique, está na rota dos ciclones. E quais são as consequências? Quais são as consequências de estarmos nessa rota? Por um lado, nós temos uma extensa costa, cerca de 2.000 quilômetros de costa, que expõe regiões principalmente costeiras a inundações, ciclones tropicais e tempestades. Vivemos também um momento das incidências de secas, então vivemos períodos de, por um lado, secas, mas por outro lado, inundações. Então são períodos cíclicos em que a dimensão da normalidade que nós estávamos habituados tende a desaparecer. Há um maior aumento da precipitação, uma subida do nível do mar, aumento da temperatura. E qual é o impacto em termos de dia a dia de vida das diferentes comunidades do país? É que mais da metade da nossa população vive em zonas costeiras, zonas baixas, então correm risco de vida, mas correm o risco também de perder as suas fontes de autossustento. Então é este o contexto em que nós vivemos. E por causa disso eu escolhi falar especificamente do efeito do ciclone Freddy no nosso contexto. Como podem ver aí pelas imagens, eu chamei quando chama é água, porque é um pouco assim que se vive, tudo menos desde meados do ano passado até a data. Nós tivemos chuvas frequentes e nas regiões costeiras mais próximas do mar, com um nível baixo, relativamente mais baixo, as
as zonas tanto urbanas como rurais vivem debaixo da água, vivem como mostram essas imagens. O chão tornou-se água, deixamos de ter terra para pisar e pisamos em água. Então, estamos a criar novas formas de vida, de coabitar com os efeitos destas novas dinâmicas climatéricas. No país, só com o ciclone Freddy foram atingidas cerca de 500 mil pessoas, os conventos de 148 km por hora, uma precipitação de 600 milímetros, são números extraordinários para a realidade deste país. Então, eu pedi que passasse para a próxima imagem, onde eu falo da dimensão. O que acontece então quando nós estamos expostos a essas novas circunstâncias? E eu quis falar de dois aspectos centrais na dimensão da cultura. Por um lado, a questão de género, e depois vou falar um pouco sobre a questão de ser criança. O objetivo de trazer estas duas dimensões é para, no fim, e vou chegar lá, refletirmos um pouco de qual é o papel da educação, como pensar educação ambiental pensando em pessoas. E aqui eu trago um exemplo. Essa imagem é do cartunista local, fazendo um pouco de piada com a situação. Ela mostra uma mulher aproximar-se da cama, um marido bêbado, imagina, está numa piscina e ela tem que acordá-lo porque a casa está inundada. E foi assim que ficaram muitas das casas, inclusive nas regiões, nas áreas mais nobres da cidade de Maputo, que é a capital, várias casas ficaram alagadas, a água chegava para a cintura, às vezes pelo pescoço. Então as pessoas de facto perderam bens, perderam suas casas e até hoje o nível das águas ainda não baixou na totalidade. Então, em relação ao género, eu queria falar de dois aspectos, corpo e gênero, dois aspectos. Por um lado, e é um trabalho que um estudante está a desenvolver, estamos a trabalhar em conjunto, eu tentar perceber quais são as novas dinâmicas que se estabelecem nas relações entre os indivíduos, vizinhos, famílias, quando passamos a viver debaixo da água. Então, uma questão que surgiu de forma muito interessante foi que se estabelecem dinâmicas de género que, por um lado, reforçam alguns estereótipos que já existiam, mas, por outro lado, esses mesmos, o reforço desses estereótipos criam novos papéis, novos lugares, que não eram necessariamente aqueles definidos culturalmente no contexto do Moçambique. Então, homens, neste contexto, continuam a ser percebidos como aqueles que ocupam o espaço público, trabalham, e mulheres mais inclinadas para a esfera doméstica. É verdade que há várias nuances que são explicadas com base na classe social, nível econômico, mas na generalidade, a forma como é concebido o papel social de homens e de mulheres. Então, o que aconteceu com o alagar dos quintais? Verificou-se na área onde está a estudar, que é uma área periurbana, com um nível econômico relativamente baixo, onde a maior parte dos homens, de facto, era quem trabalhava fora, as mulheres trabalhavam ou não trabalhavam, outras trabalhavam no meio do bairro, como lavando roupa para outras casas, ou vendendo produtos de uma forma informal numa banca no seu quintal. Então, o que acontece quando os quintais ficam alagados? Estamos a ter uma nova dinâmica em que, por causa das necessidades de mão de obra pesada, vamos assim dizer, para garantir que temos constantemente uma montagem de blocos que servem de caminho, de passagem, para as pessoas entrarem e saírem de casa, para que as crianças possam ir à escola, para matar cobras de outros animais que passam a existir no quintal, porque estão embaixo da água e não são necessariamente visíveis. Há um fenômeno que acontece em que os homens passam mais tempo em casa para poder cuidar dessa dinâmica que se estabelece e para ter algum tipo de rendimento para a família. As mulheres passam a ter um trabalho mais público, então estas são enviadas para o comércio. A maior parte destes grupos vivem do comércio informal. Se antes as mulheres vendiam no seu quintal,
elas agora passam a dirigir-se ao mercado informal, mais distante de casa, num espaço mais concorrido, onde há maior possibilidade de lucro. Então, estamos a ver uma mudança nos papéis sociais destes dois grupos, que são influenciadas pela presença constante de água em casa. Então, isso para mim foi interessante para ver como acontece mudança social, como um fenômeno climático como este muda a forma como as pessoas organizam o seu dia a dia, organizam as suas relações a nível familiar e seus papéis em termos de género. O segundo aspecto que eu queria trazer tem a ver com a resposta, principalmente a resposta internacional ou no desenvolvimento à crise trazida por estes fenómenos climáticos. Não só o ciclone Freddy, mas 2020 e 2021 fomos afetados por outros ciclones que tiveram também um impacto grande. E um dos aspectos que eu queria trazer aqui é como é que o mundo do desenvolvimento pensa em diferentes categorias de género. Então, vou ser mais explícita. No contexto, há um grande debate focado numa crítica ao facto de a indústria de desenvolvimento ser uma indústria amplamente ancorada num olhar colonial. Continua a perceber, em relação a questões de género, continua a perceber homens e mulheres no contexto africano como duas entidades distintas, e a maior parte das políticas de intervenções de género tem como fim último salvar a mulher. E salvar de quem? Salvar dos homens do seu país, salvar da sua cultura. Porque há um discurso muito grande acerca de como a cultura do contexto africano coloca as mulheres num lugar de subordinação, de subserviência, num lugar secundário em relação aos homens. Então, com esta questão das mudanças climáticas, dos ciclones, das crises que se instalam, fortalece esta noção de que a mulher volta mais uma vez a ficar neste papel. É vitimizada constantemente, é a coitada que precisa de apoio e de múltiplas dimensões. Uma das mais frequentes tem a ver com a higiene menstrual, que ela, por causa das circunstâncias em que vive, por causa da escassez de recursos e agravada pela questão do impacto deste ciclone, por exemplo, tem mais necessidades de apoio para, por exemplo, cuidar da sua higiene pessoal, especificamente a menstrual. Então, há uma crítica muito grande sobre isto, porque retira, por um lado, a capacidade de a mulher ser uma agente social, ser sujeito, de ela poder reagir de si. É como se fosse um ser inerte, constantemente à espera de ser apoiada para poder viver. Ela nasce e existem lógicas e formas de funcionamento da sociedade em si, mas estas são completamente obliteradas por esta indústria de desenvolvimento que quer instaurar uma forma específica de ser, do significado de ser homem, de ser mulher, e não toma em consideração, e aí voltamos, a dimensão cultural dos grupos mais instalados. O que faz? Banaliza, ridiculariza e ancora-se na mulher como o ponto que precisa de salvamento, a vítima que precisa de ser salva deste contexto que a coloca como submissa. Então, este é um dos aspectos que eu queria trazer em relação à dimensão do corpo e gênero na incorporação cultural, mas também eu queria trazer a dimensão de criança, porque durante o trabalho de campo, e tem mais uma imagem a partilhar, ok, acho que é a última imagem, sim. Durante o trabalho de campo, nós fizemos trabalho de campo durante o período das chuvas. Então, durante o período em que as casas estavam alagadas, então essas são algumas das fotografias que nós tiramos do terreno. E o que precisamos perceber mais sobre o que significa ser criança, que é pessoa, uma dimensão específica de ser pessoa. O que significa e qual é o impacto da dimensão da inundação das águas
para o ser criança. Então, das conversas que tivemos, formal e informalmente, brincadeiras, um aspecto que foi amplamente referenciado foi o conceito de brincar. Ser criança é brincar, mas a noção de brincar é bastante específica. Por exemplo, crianças mais velhas, muitas vezes, são as crianças que cuidam dos irmãos, dos sobrinhos, dos primos mais novos. Então, cuidar de mais novos é considerado também brincar. O que acontece é que há uma espécie de partilha deste brincar. Existe o brincar de jogar e fazer brincadeiras fora de casa, por exemplo, jogar a bola, fazer vários outros jogos na rua, mas também cuidar de outras crianças com brincadeira. Com a questão das inundações, o espaço de brincar fica restrito. As responsabilidades para as crianças mais velhas aumentam. Significa que dilui-se o sentido de brincar, de cuidar, pois passa a ser um trabalho que ocupa quase todo o tempo livre, tempo fora da escola, das crianças mais velhas, porque a responsabilidade passa a ser unilateralmente cuidar das outras. Então é uma espécie de desbroço, desagrado quando falamos na questão da água, por causa desta nova dinâmica que se cria na relação com o brincar. Por outro lado, aí conversando com os pais, há muitas restrições, passam a existir várias restrições para as crianças ocuparem o espaço fora de casa, que é normalmente o espaço que continua alagado por muito tempo. Então, a solução para que as crianças se entretenham é a dimensão eletrónica. Muitas vezes televisão, mas algumas vezes também, obrigada, algumas vezes também jogos eletrônicos. E os pais ficam muito de questões associadas aos custos, à ausência de supervisão, porque normalmente se brincam fora, no quintal, tem os vizinhos, outras pessoas mais velhas que olham por elas, mas estão dentro de casa, estão sozinhas, eles não têm essa supervisão. E há uma transformação na lógica de interação, que antes era coletiva, as crianças do bairro brincavam todas juntas, e elas passam a ocupar um espaço individual, a criança e a televisão. Então é este o novo sentido de brincadeira. Para além de questões relacionadas a perigos que existem na água, que fazem com que haja uma restrição para que as crianças usem o espaço do quintal. Então, mesmo para finalizar, o que eu queria deixar como reflexão e convite ao debate a seguir era como é que os sistemas de educação e educação ambiental concebem corpos e concebem corpos dentro dos seus contextos culturais. A minha crítica que eu tento fazer em busca do desenvolvimento leva a uma noção ao que eu digo, que eu chamo a distinção entre cultura e culturas. Parece haver uma hegemonização de uma cultura, muitas vezes associada a um contexto específico ocidental, ou uma lógica de entender o mundo bastante ancorada na dinâmica do capitalismo, dos direitos humanos a partir de uma cultura específica que é ocidental e que tende a ser aquela que é hegemônica, que deve cobrir a todos, retirando a diversidade, as noções específicas e significados que diferentes grupos valorizam. Então, quais são a minha ideia, como é que nós pensamos num sistema, num formato de educação que é inclusivo, a diversidade, há formas distintas de ser e estar, especialmente quando nós temos que lidar com estas constantes transformações de crises que nos assolam nos últimos tempos. Eu paro por aqui e muito obrigada. Professora Sandra, foi muito bom te escutar, trazer os seus pensamentos, um aspecto que eu acho muito importante que a senhora trouxe, como esses fenômenos climáticos, essa crise climática que nós estamos vivendo, muda e transforma as estruturas sociais, esses grupos sociais, a rotina, o dia a dia. E aqui no Brasil, inclusive nessa época de verão, de chuva, de enchentes, acontecem diversos problemas socioambientais que impactam também
mulheres negras, corpos periféricos. Então essa realidade também afeta aqui no Brasil. E agora, para continuar a nossa mesa, gostaria de convidar a professora Rita Silvana para trazer algumas falas e pontuar esses tempos de transformações que nós precisamos. Por favor, professora. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, atuais, ancestrais e descendentes, que venham com uma formação e pensando um pouco na fala da professora Fernanda e do professor Fernando, que a gente consiga, a partir desse encontro, pensar em corpos diversos, em seu contexto diversos, desde a educação ambiental, que é o foco dessa mesa. Então, eu começo salientando que o trabalho que eu vou apresentar aqui é resultado de um estudo que eu desenvolvi no pós-doutorado, que aconteceu aqui na Universidade Federal da Bahia, sob a supervisão de dois maravilhosos seres que estão aqui presentes, que é o Marcos Sorrentino e o Eduardo de Oliveira. Então, essa é uma fala, eu posso dizer que é uma fala minha, ao trazer especificidade, mas é também, principalmente, uma fala coletiva desse encontro com essas pessoas que eu sou muito grata. Então, quando apareceu o tema da mesa, tempos de crises, tempos de transformações, corpos, culturas e meio ambiente, eu fiquei refletindo que tempos de crise são esses e quais crises nós estamos pensando. Porque há diferentes crises. Crises que, inclusive, são produtos e, ao mesmo tempo, são produtoras de outras crises. E eu vou focar aqui na crise ambiental, ou melhor, nas crises socioambientais, trazendo muito fortalecimento que o professor Marcos Sorrentino traz nas discussões ambientais. E pensando que, quando a gente discute crises ambientais, a gente considera as crises ambientais como crises civilizatórias, porque envolve aspectos ecológicos, envolve os valores, envolve os conhecimentos. Só que essa crise gera, se for pensar um pouquinho nos sistemas autopoéticos, nos sistemas complexos, nós vamos pensar que uma crise ela desestabiliza um sistema ou gera perturbações no sistema. Quando ela gera perturbações no sistema e o sistema tem uma condição mínima, ele se reorganiza, aprende e continua vivo. Quando essa crise é muito intensa, ela desestrutura e gera a morte. E aí eu não estou vendo a morte como algo ruim, mas neste caso, a morte não como uma morte natural de todo ser que se transforma, mas como uma morte precoce, ocorrida pelas condições desfavoráveis de vida e pelo processo de exclusão. Então, essa crise, ela afeta de forma diferente alguns grupos sociais. E aí eu lembrei de uma entrevista que o ministro André trouxe para a gente, saiu recente agora, estava vendo na Folha de São Paulo, que ele vai dizer assim: o grande mecanismo do racismo é a negação. E essa negação, ela não se faz apenas por dizer que ele não existe. Ela se faz muitas vezes pelo silenciamento, inclusive no campo ambiental. E a partir daí que eu vou trazer essa possibilidade da gente pensar esses tempos de crise no processo de transformações, em tempos de transformações. Então, quando a gente pensa nessa negação do racismo, ela se expressa, dentre outros, pelo epistemicídio, que é a negação do sujeito negro, do sujeito indígena, enquanto sujeito de conhecimento. E não precisa a gente ir muito longe. É muito comum nos nossos espaços nós temos, e aqui na Bahia, em Salvador, isso é muito forte, nós temos em eventos corpos negros indígenas abrindo eventos. Geralmente tem uma baiana nos recebendo, tem um capoeirista recebendo a gente, mas essas pessoas, elas não estão no centro da fala. Os corpos dela não são vistos como corpos epistêmicos. A forma de falar, que é a música, que é a dança, não é escutada por nós como conhecimento. Então, é a partir dessa ideia de pensar esse corpo que fala, mas que esses corpos, ou que alguns corpos nem sempre são escutados na sua inteireza, que eu vou trazer um tripé para a gente dialogar a esse respeito. E esse tripé parte da poética da natureza, que é uma concepção trazida e dialogada com o professor Eduardo de Oliveira, corpos relacionais, criativos e currículo, que é de onde eu venho também pelo campo de formação de professores, mais especificamente das questões curriculares articuladas com a educação ambiental.
Então, para continuar, eu trago uma frase da professora Wanda Machado, baiana, que se formou aqui também, fez seu doutorado aqui também, uma grande referência ao trazer educação antirracista, educação em terreiro. E ela vai dizendo assim: vamos então movendo-nos num caminhar, considerando um jeito de pensar que vai além do domínio cognitivo. Acreditamos que estamos no mundo e o carregamos dentro de nós na multiplicidade de elementos da natureza que nos compõe. Então, esse entendimento de natureza, que é resultado das nossas relações, que eu vou trazendo também o entendimento do corpo como natureza. Aí, para continuar, eu trago um primeiro ponto do tripé, que é a ideia de poética da natureza. Então, na poética da natureza, trazendo a referência de Eduardo de Oliveira, ele vai dizer para a gente que a natureza é uma tensão criativa. E essa tensão criativa, ela se dá a partir de relações poéticas e experiências que são paradoxais. Então, nós não estamos negando conflitos, mas nós estamos entendendo que as nossas relações, ainda que tenham divergências e convergências, elas nos geram tensão, e são tensões que nos fazem criar. Então, o tempo inteiro, nós, enquanto natureza, estamos nesse processo de criação. Gente, qualquer dúvida podem tirar comigo ou com o professor Eduardo de Oliveira, que está aqui presente. Então, a natureza, ela é considerada, enquanto tensão criativa, como uma atividade advinda das experiências que nós temos e possibilitadas pelas relações que nós temos. O que significa? Que quando o meu corpo de mulher, de professora, de baiana, negra, tem limitações nos processos relacionais, isso também dificulta a minha expansão criativa. E é essa relação que a gente vem trazendo, desses nossos corpos que vão se relacionando. Quais relações nós estamos tendo? Quais relações são possíveis para nós? Avançando mais um pouquinho e pensando essa base de natureza, como a natureza africana nas diásporas, aí nós lembramos um pouco que, né, em sociedades tradicionais africanas ou afrodiaspóricas, nós pensamos que a natureza elas estão fundamentadas no princípio da integridade. Então, singularidade, outridade, conflito, cosmopercepção, coexistência, inclusão, cooperação, são princípios que estão presentes no nosso cotidiano. E é esse princípio que a gente busca resgatar quando nos entendemos enquanto naturezas e quando nós pensamos como estas podem subsidiar nossa formação enquanto docente e enquanto pessoas que formam outras pessoas nos processos relacionais. Pensando nos corpos, nós estamos considerando aqui corpos como relacionais criativos. Ora, nosso corpo é natureza. Então, nós somos a natureza incorporada. Eu não falo mais, eu queria ter mais contato com a natureza, mas eu estou tendo contato com a Carol está aqui do meu lado, fazendo um trabalho maravilhoso. E eu estou tendo contato com a Carol. Então, a gente começa a entender que um discurso que na educação ambiental é muito comum, que é trazer o socioambiental, incluindo as questões sociais, significa também reconhecer que as nossas relações humanas, elas são estabelecidas a partir do entendimento que nós somos corpos e naturezas incorporadas. E nos nossos corpos, eles acontecem fluxos contínuos de criação, a partir das tensões que a gente estabelece com outros corpos, sejam esses corpos humanos, sejam esses corpos não humanos. Então, toda a criação que nós fazemos em comunhão. E é essa consciência que a gente quer retomar. E eu falo retomar porque ela nos foi negada, ou ela foi silenciada, intencionalmente silenciada. Então, a partir da ideia de que o nosso corpo é natureza incorporada, que a natureza é uma tensão criativa e que ao tempo inteiro nós estamos criando a partir das relações, é que a gente entende que todo o conhecimento que nós produzimos enquanto humano é um conhecimento incorporado, é um conhecimento encarnado. Então não tem possibilidade mais de pensar teoria e prática. Há contradições? Sim. Mas inevitavelmente, esse conhecimento que eu trago aqui e que eu compartilho agora com vocês é resultado da minha relação enquanto corpo natureza.
Então, a criação desses corpos, ele requer liberdade, abertura e responsabilidade com o coletivo. Quanto mais tensões, ou seja, quanto mais relações eu estabeleço, mais amplas são as minhas possibilidades de criar. Acontece que os marcadores sociais de opressão limitam nossa liberdade e, portanto, nossas possibilidades de criar e socializar nossas criações. Se pensamos desde o corpo, e esse corpo traz marcas da racialização, do sexismo, do capacitismo, o modo como eu me posiciono frente ao conhecimento, ele muda. Frente ao currículo, ele muda. Frente a outras naturezas, ele também muda. E aí é nesse sentido que, ao pensar processos curriculares como processos educativos a partir do currículo, como possibilidades de transformações dessas crises, nós estamos trabalhando com a lógica de que a natureza, nós somos naturezas incorporadas, então, assim como a questão criativa, nós somos corpos, né? Nossos corpos são potências relacionais criativas, não importa quais são os corpos, então a gente supera a ideia, a gente nem precisaria ter mais educação inclusiva se fosse assim, porque eu iria perceber que todo e qualquer corpo que está aqui presente, que está presente em sala de aula, ele é um corpo potencialmente criativo. E o princípio da integridade. Então, nessa lógica, nós começamos a pensar num currículo que tem como base, como matriz, as naturezas afrodiaspóricas. Ele vai estar preocupado na relação dos humanos com os humanos, dos humanos com os não humanos e também entre as áreas de conhecimento. E aí, talvez a gente consiga superar um questionamento que ontem, em diálogo com a professora Zana, da engenharia, da Universidade de Feira de Santana, ela falava, mas como é que a gente trabalha isso na engenharia? Zana, é um grande desafio. Como é que a gente traz isso? Se a gente traz essa natureza afrodiaspórica como princípio curricular. Então, mais do que o desafio de pensar como a educação ambiental vai transversalizar, ela inevitavelmente, ao ser pensada enquanto concepção educativa, ela estará presente em todo momento. Então, aí nós estamos reconhecendo que dentro desse contexto, e aí Patrícia Nicolas vai dizer para a gente assim, a opressão, a resistência e a tensão criativa caminham juntas. Não somos ingênuos de achar que não existe opressão, que não existe desafio para mudança curricular, para pensar as naturezas enquanto propulsoras do currículo. Mas também a própria opressão e essa resistência que caminha com a gente, ela também tensiona. E o que a gente quer é que não seja uma tensão destruidora, que a gente tenha força suficiente para mudar esse processo de opressão e de resistência. Precisamos, então, para isso, criar espaços de diálogos, para conseguir lidar com esses conflitos comuns presentes nas relações paradoxais, mas conflitos que não partem do princípio da destruição do outro, mas sim da construção em comunhão. Então, a crítica, a proposição e as transformações, elas não podem ser restritas, quando a gente pensa no contexto curricular, às naturezas humanas, mas abranger também as relações que ocorrem entre os não humanos. E aí a gente traz o princípio da natureza. E aí a gente traz o que um pouco a professora Sandra estava trazendo, né? É pensar esse currículo, pensar esses corpos nesses contextos culturais. Mas se a natureza é propulsora, ele é o princípio de uma sociedade, isso inevitavelmente vai estar feito. Então, uma provocação boa que ela fez em relação a como é que a gente pensa sobre isso. Então, já encaminhando para finalizar, a ideia que a gente propõe é um currículo como um movimento contínuo de criar conhecimentos em comunhão, em tensão, com seres diferentes de mim, sejam esses seres humanos, sejam esses seres não humanos. Um currículo que tem como território, entendido como território de coexistência e não de disputa, porque nós nos reconhecemos como parte pertencente do outro e vice-versa. Um currículo que é corpóreo e encarnado, que considera os diferentes corpos como um fluxo contínuo de criação e legitimação dos conhecimentos socializados. Assim entendemos que, ao pensar a contribuição da educação, e mais especificamente a partir de contextos curriculares diversos, que o currículo ele é um processo de criação, interpretação, seleção, significação e posicionamento político diante do conhecimento. E um
processo que ele é resultado da nossa historicidade de relações poéticas possíveis desde os corpos, das pessoas e de todos os seres que compõem este espaço que nós estamos. Assim, trazer o princípio afrodiaspórico, um propulsor da superação das crises socioambientais em diferentes contextos, é compreender uma ancestralidade negada historicamente pelo eurocentrismo, permitindo revisitar nossas práticas ocidentalizadas, assim como descortinar nossas emoções, gratidões e conquistas ancestrais. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, não sei se dá para projetar, Carol, eu tentei ser bem breve aqui. Nós estamos agora, em breve, lançando um livro chamado Poética da Natureza, Inspirações Curriculares. E aí, nesse livro, a gente traz um pouco mais detalhado alguns aspectos e conceitos referentes a essa fala. Então, eu fico por aqui. Obrigada, professora Rita. Que potência de fala e a sua proposta de uma transformação curricular com base afrodiaspórica para enfrentamento dessas crises ambientais que nós estamos vivendo. Muito obrigada. Agora, a professora Regina irá nos trazer as suas propostas, suas falas. Gratidão pela presença. Bem, bom dia a todos, a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos nessa mesa. Uma mesa diversa, como é a representação mesmo que nós temos nos dias de hoje. Não que não tivéssemos tido no passado remoto, mas é que cada vez mais se amplia e se exerce, se busca e se luta pelo direito da presença, da fala, da apresentação dos estudos, do que se pensa e do que se faz. Realmente fomos desafiados e desafiadas. Aproveitei para cumprimentar a falta de educação, gente, ao professor Fernando, professora Sandra, conhecendo agora a professora Rita e agradecendo também a Caroline e a todos e a todas do Grupo Agacel pela organização excepcional desse nosso evento. Fiz os cumprimentos ontem, uma participação que fiz, e faço hoje novamente aqui, já que a maioria que estão aqui presentes hoje deveriam estar em outras atividades aqui no seminário, e eu estava também em outra atividade também desse evento. Bem, fomos desafiados realmente com uma temática riquíssima, ampla, que trata realmente sobre tempo de crise, tempo de transformação, corpos, cultura e meio ambiente. Feliz por ouvir os colegas que me antecederam e dizer quanto valiosa as nossas falas e como estas se somam nesse processo de refletirmos um pouco o nosso pensar e o nosso fazer em relação a esta temática. Para organizar a minha fala, eu fui um pouco a partir do objetivo do Grupo Agacel, que também é o meu grupo de trabalho. E aí, só para deixar muito claro para nós que estamos aqui presentes nesse momento, o que se busca nesse evento é justamente trabalharmos e apresentarmos as pesquisas acadêmicas, na pesquisa pesquisa inovadora, urgentes na área da educação, do corpo de cultura, triângulo de extensão, pesquisa e extensão. A gente fala que esse é o tripé nas universidades. A gente aqui é da linha que a gente pensa que não é esse tripé, na verdade é um quadripé, porque também tem a gestão
dos quais nós também fomos impulsionados e levados a assumir. Eu, por exemplo, Eduardo, é um destes. Então, tem como objetivos socializar os avanços da produção científica, educacional, teórico e prático. Isso vem se fazendo nesse nosso evento. Propiciar o enriquecimento do processo de formação, que também estamos desenvolvendo neste evento. Promover a oportunidade de intercâmbio e fortalecimento das redes de pesquisa locais, nacionais e internacionais. Essa mesa é uma prova dela. Fortalecer as discussões emergentes que perpassam as questões do corpo, cultura, educação e meio ambiente no tempo presente. Nessa linha, eu vou iniciar minha fala. Para isso, eu vou trabalhar um pouco com o sociólogo, pesquisador, Stuart Hall, e trazendo particularmente uma de suas obras, que foram traduzidas, foi uma delas, todas traduzidas, e essa tratando sobre identidade e cultura na pós-modernidade, onde ele traz ele traz muitas questões para expor sua compreensão para essa realidade. Para este sociólogo, que é britânico, jamaicano, falecido em 2014, o sujeito iluminista, compreendido como um indivíduo totalmente centrado e dotado de razão, criou uma concepção muito individualista do sujeito. E com as mudanças do mundo moderno, ao avançar para a compreensão que a autonomia desse sujeito não é de todo concebida e real, pois ele mesmo, o sujeito, é formado na relação com as outras pessoas, e então chega a concepção de que este sujeito sociológico ele vem buscando uma relação do seu interior e do seu exterior, os sentimentos subjetivos, diferentes lugares, mundo social e mundo cultural. A fala dos colegas que me antecederam mostra muito bem essa realidade do qual nós estamos aqui a tratar, particularmente também nessa mesa, onde o assunto permeou até o momento com muita força e com muito robustez e necessidade, justamente a preocupação com o meio ambiente, porque isso afeta em cheio o nosso tempo presente, o nosso estar presente. Antes de me dirigir aqui hoje para a Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, eu estava ouvindo um pouco do jornal e justamente a questão do meio ambiente foi um dos temas tratados em uma das reportagens, onde traz a informação de que metade da população mundial já sofre com a escassez de água. Então, não é que alertas estão sendo dados, as provas, elas estão acontecendo. Uma coisa é você alertar para algo que vai acontecer. Outra coisa é a gente mostrar aquilo que já está acontecendo. E como é que esses fatos, eles estão acontecendo, como é que eles modificam a nossa ordem diária, mas não necessariamente, em sua grande maioria, ele impacta uma mudança de comportamento do ser humano, de nós humanos, nesse espaço social em que a gente vive. Porque a gente já tem reflexo dos agravamentos, mas as mudanças, elas ainda são muito incipientes, e quando não incipientes, elas ainda não têm a abrangência necessária, ou seja, ainda não impactam diretamente uma mudança necessária. E nessa minha fala aqui inicial, Stuart Hall, ele vem justamente dizendo desse sujeito sociológico
e vem buscando essa relação de seu interior e o exterior, os sentimentos subjetivos de diferentes lugares. E aí nós temos, então, essa questão posta aqui no final desse mundo social e esse mundo cultural em que vivemos. Para o autor Hall, estamos vivenciando mais uma crise ou deslocamento, como ele prefere dizer. Neste tempo da modernidade, esses sujeitos compreendem como natural nas atuais gerações as constantes mudanças e deslocamentos, mesmo que suas identidades a cada microtempo sejam contraditórias. Esses sujeitos contraditórios dificultam as nações modernas imprimirem um discurso nacional e mundial, discurso nacional e mundial homogêneo e universal. Ou traz as ambiguidades e as contradições, já que a cultura nacional vive entre passado e futuro, e que nesses passados e aí a gente faz o destaque também, né? Processos de conquistas violentos que exerciam a hegemonia cultural sobre os colonizadores, e que a nação é composta por diferentes classes sociais, grupos étnicos e de gênero. Temos hoje, então, um tempo onde o olhar sobre o passado e o tempo presente já contradiz a própria história contada e registrada na maior parte, inclusive dos livros didáticos, dos quais são referência no nosso trabalho escolar, na nossa formação, né, inicial de educação básica, onde as contradições são postas a todo momento, que é o choque entre o dito e acadêmico, científico provado, diante de outras realidades também acadêmicas e provadas que contam uma história, uma outra perspectiva sobre outras lentes, né, que ultrapassam o tradicionalismo preterido, identificado da época. Poucos dias, em diálogo com a minha filha, ela disse assim: nossa mãe, é muito difícil acreditar em Deus, afinal ninguém nunca viu, então ele não existiu. Jesus não. Esse tem provas de que ele existiu, mas não necessariamente como foi escrito e propagado as suas ações. Para sua época, mãe, ele já foi um revolucionário. Só que nenhum trecho do que eu li até o momento traz ele como revolucionário. Então, é interessante a reflexão que ela traz a partir do ponto de vista dela, a partir do diálogo. E com 11 anos de idade. Que bom, né? Que muitas vezes aquilo que a gente se coloca em questionamento a partir dos 20, 30, 40, né? Ele está começando mais cedo. Né? Então, essas contradições, elas são interessantes, elas serem colocadas, elas serem postas, elas serem maturadas. Mas não necessariamente esse processo acontece no espaço escolar, ou seja, curricularmente, vivemos ainda um currículo muito lacrado, um currículo que estrangula a possibilidade dos alunos, no seu processo de formação, já chegarem mais avançados numa idade já da adolescência, próximo a uma idade madura, uma humanidade com mais significado e significância dentro do mercado da formação no ensino superior. Ou seja, no ensino superior a gente ainda se depara com uma formação que carece ainda
de uma flexibilidade necessária para o avançar nos trabalhos dentro da universidade. Já que no espaço das IES, da formação inicial no ensino superior, nós poderíamos acelerar mais esse processo de criticidade, de leitura, de exposições. Muitas vezes a gente então temos os nossos alunos que neste momento passam a questionar, né, sobre questões postas nos nossos conhecimentos trabalhados em diferentes conteúdos, sobre esses outros pontos de vista em relação à história e às pesquisas atuais. Esses sujeitos contraditórios dificultam às nações modernas imprimir um discurso nacional e mundial homogêneo e universal, ou traz as ambiguidades e contradições, já que a cultura nacional vive no passado e futuro, e nesse passado e nesses passados passaram por processo de conquistas violentas. Ainda que nesse ponto, eu gostaria de salientar que ontem, no Museu Geológico aqui da Bahia, onde eu estava presente com outro grupo participando, né, do Semina Gacel, nós passamos 2 curtas muito importantes, ricos e interessantes. Inclusive, compartilho aqui com vocês, neste momento, um curta chamado Mensageiras da Amazônia. Então, quem não ouviu ainda falar desse curta, importante e significativo vocês assistirem. Vou repetir, Mensageiras da Amazônia. Vou ler aqui um pequeno trecho do que trata esse curta. Já? Vou lá, vou cumprir. Na terra indígena Sauré Maibu, no sudoeste do Pará, 3 mulheres, Munduruku, integram o coletivo audiovisual Munduruku, que divulga as denúncias das indígenas paralelas margens do rio Tapajós. Acompanhe essas jovens durante a produção de um documentário sobre as ações de seu povo para proteger a Amazônia, defender o território de invasores, sobretudo de madeireiros, garimpeiros, e expulsar os invasores. Sempre foi arriscado, mas em tempos de governo Bolsonaro é ainda mais. E elas justamente partem para essa denúncia porque, diante da situação que se viram, ou seja, tendo o seu território não só invadido, mas destruído. Mas destruído, quando a gente fala destruído, não se fala somente da questão do desmatamento, mas também do envenenamento dos seus espaços e do supermercado natural do qual eles vivem e eles necessitam. Então, fica aí essa indicação para vocês assistirem. No YouTube conseguem, tá? E também aproveita que você está aqui e me relembra, ecofalante, pronto. Que mais dizer aqui? Como é que a gente se perde entre escolhas? Destaque-se também outras categorias, a de raça e etnia. Assim temos vivendo e vivenciado nessas contradições nas identidades fechadas, que produz assim um efeito pluralizador sobre as identidades. Estamos então diante de sujeitos que buscam seus direitos e seus processos de existência e reexistência. As questões discutidas, as questões ambientais, as questões de gênero, étnicas e raciais, corpo, o corpo e os corpos na cultura ambiente, aqui registrado um tema desse seminário. Trazendo ainda uma
contribuição de Gramsci para este momento, onde ele traz que a cultura é uma categoria extremamente diferenciada e móvel, um instrumento de transição destinado a acompanhar ou sustentar a transformação do senso comum, que deverá permitir a superação da oposição entre dirigentes e dirigidos, bem como entre intelectuais e não intelectuais, e representar o advento de uma cultura mundial na qual o eurocentrismo ou o ocidente-centrismo serão apenas recordações do passado. Então essa é a nossa grande luta neste momento. Trazendo também aqui um pequeno trecho, eu estou diminuindo pela questão do tempo, Paulo Freire, em 2001, ele sempre defendeu a ideia de que nós, seres humanos, somos inacabados e que, portanto, percorreremos o tempo e o espaço através de um movimento cíclico em que as ideias e os ideais podem ser desconstruídos e reinventados a todo instante, que é o outro mundo possível. Mundo em que reivindica hoje como nunca a opção de uma educação libertadora, e talvez resida aí o maior desafio da educação, ou seja, o nosso grande desafio. O desafio da esperança, ou do esperançar, da crença em nossa possibilidade de recriar o mundo. Outro filme que foi ontem também abordado, e aí esse do destino trata da questão dos corpos, foi o outro curta chamado Auto Fitness, falando sobre o automatismo humano. Ele faz uma reflexão diária com o dinheiro e com o tempo. Opressiva loucura cotidiana e o automatismo que somos forçados a viver, trabalhar, respirar e existir. O tempo é curto, mas penso que é um bom pontapé inicial para que nós possamos agora continuar efetivamente o nosso diálogo com vocês que estão aqui nos presenteando com a presença. Obrigada. Obrigada, professora Regina, pelas contribuições. Agora vamos começar as perguntas. Eu sugiro que faremos as perguntas em bloco. Vamos selecionar 3 pessoas e eu gostaria de ser uma delas, estamos com as inscrições. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Se perdoe, gente, olha a oportunidade desse diálogo. Alguém quer fazer uma? Vou fazer mais uma? Mais alguém? Perfeito. Olha, mulheres poderosas. Tudo bem, 4. A gente faz 4, certo? Bom, gostaria primeiramente de fazer a pergunta para a professora doutora Silvana. Professora, como as políticas públicas de educação ambiental podem contribuir para o fortalecimento da transformação curricular necessária para o enfrentamento dessas crises ambientais que nós estamos vivendo hoje? Oi. Então, minha pergunta é para a professora Sandra. Ela falou um pouco sobre as crianças e como a água, quando o chão vira água, muda o cotidiano delas. E eu fiquei me questionando sobre o processo de aprendizagem, se é feito algo pelo governo ou pela própria população sobre as questões escolares das crianças. Porque, por exemplo, aqui na Bahia, a gente tem um calendário escolar que é diferente, óbvio que falta muito ainda de suporte para quem mora na ilha. E aí, no inverno é feito todo um calendário especial. Queria saber se tem algo nesse sentido também para as crianças. Não tem alguém para isso, não? Quem é que vai fazer a pergunta? Para aparecer na câmera. Pode ser?
Tá? Olá, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelas palavras, pela inspiração também, pela clareza. Eu queria perguntar para a professora, inspirador mesmo a ideia da poética da natureza, mas ficou ressoando estranho para mim a ideia da diferenciação do humano e do não humano nesse outro discurso, sabe? Do reclamar da pessoa do humano como parte da natureza, certo da natureza, mas também tem essa ideia dessa diferenciação do humano e do não humano que exclui para ser notável, na referência da Dona Haraway, e daí essa relação do extrativismo, como aquilo vai alimentando também essas outras ideias, dessa exclusão, dessa agregação, da diferenciação. Obrigada. Olá, tudo bom? Bom dia a todas, todos, todos. Parabéns pela apresentação, muito potente. E a minha pergunta ela vai para a professora Rita. Assim, ainda nesse âmbito de discussões, levando em conta que todo racismo ele também é estrutural, como diz o nosso agora ministro Silvio Almeida, já que nós vivemos numa sociedade que está dentro de uma estrutura, não só solipsismo, uma fala para os nossos próprios pares acadêmicos, sobre recorte social, racial, como é que a gente poderia atingir o ponto focal dos problemas, né, na sociedade, tanto os homens quanto também as pessoas brancas e não brancas, levando em conta as pautas que se devem sobrepor com as questões indígenas e das mulheres. Assim, no sentido de uma política pública que atinja o foco dos problemas para que eles sejam discutidos e sanados. Seria uma dúvida, um questionamento. Professora Sandra, poderíamos começar com a senhora? Responder a pergunta? Podemos sim. Então, se há medidas especiais em relação às crianças, uma vez que elas estão afetadas, não necessariamente. O que acontece são ajustes, muitas vezes, porque no caso destas últimas chuvas, várias escolas também fecharam, também não alagaram, e então ficaram interrompidas durante um período relativamente considerável, cerca de 3 semanas ao mês. Então, o sistema de educação faz é alterar o período de férias. Então, usa o período de férias para compensar o período em que as escolas estiveram encerradas. Mas não é necessariamente, ou ainda não foi institucionalizado, uma resposta especial. O que o país está a fazer nos últimos tempos é que tem consciência de que os ciclones vão ser cíclicos e está a tentar reajustar o sistema para responder aos ciclones. Neste momento é mais a nível da resposta, a resposta humanitária e a precaução. Então, antecipadamente, as populações são contactadas para sair das zonas de risco, etc. Mas ainda não atinge as outras dimensões como educação, que são, neste momento as medidas são mais paliativas, ainda não temos nada estruturado com caráter especial. Espero que ajude a responder a questão. Obrigada. Eu consigo falar, acho que as pessoas quiserem escutar.
Sim, sem microfone, não pode ser? Abre aí para Deixa vocês terem que desligar na academia. Deixa eu ver. Desculpa? Sim. Então, não gravei o seu nome, desculpa. Externo?